Olá, seja muito bem-vindo, 22 de agosto, terça-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 2 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 26ª sessão ordinária de 2023 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, Rodrigo Vieira. Rodrigo, bom dia para você, muito obrigado pela sua participação, para a gente falar sobre os itens, sobre a pauta da ordem do dia de mais uma sessão ordinária. Bom dia, João, bom dia a todos que nos acompanham pela internet e pela TV Câmara. Bom, Rodrigo, temos 4 projetos pautados para a sessão de amanhã. Eu gostaria de começar falando sobre o projeto do Flavinho, né? O vereador ele quer instituir políticas públicas acerca das pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, certo? Exatamente. Ele quer permitir que essas pessoas com um transtorno, né, do espectro autista, elas possam utilizar seus utensílios, copos, talheres, alimentos, em qualquer estabelecimento aqui de Jacareí, adentrar com eles e permanecer com eles, né? Porque ele justifica que os autistas, né, eles têm suas características próprias e seus funcionamentos próprios, né? Sua própria maneira de agir, tem as suas manias, vamos dizer assim, né? Então ele quer dar o direito, ele quer ampliar o direito para o autista a permanecer, a fazer o uso de utensílios domésticos, né? Como eu te falei, copos, talheres, inclusive os seus próprios alimentos, em qualquer lugar. Ele é de entrar nesses lugares e permanecer com eles. Mas essa medida, segundo o projeto, ela está condicionada a um laudo médico, né? Que ateste que a pessoa tem mesmo essa condição de saúde, e também, no caso aí dos alimentos, por um nutricionista, né? Que diga lá, que coloque, que descreva os tipos de alimento que ele, que ele pode comer, enfim, o tipo de alimentação e tal, para uma forma de justificar, né, esse direito e também essa liberdade que essa pessoa vai ter ao adentrar em qualquer estabelecimento sem que seja importuno, né, sem que seja prejudicado com isso. Realmente uma medida importante, né, até para promover a inclusão aí dessas pessoas também com relação à vida em sociedade, né, o acesso a locais públicos e também privados aqui da cidade. Né, uma coisa simples que eu acho que já deveria ter sido um projeto que já deveria ter sido uma lei, né, uma ampliação de direito que já deveria ter sido feito, porque, como a gente está falando aqui, são minorias, mas essas minorias, essas minorias precisam tanto de direitos quanto a maioria. Tem que ter uma igualdade aí, nesse caso é uma inclusão nesse sentido. Com certeza, e a gente, claro, vai seguir acompanhando a votação de amanhã acerca desse projeto. Vou pedir licença a você, Rodrigo, logo mais a gente volta a falar sobre os projetos restantes, porque desde 2020, Vanessa Carvalho tem dado aulas de taekwondo dentro de sua casa no Parque Meia Lua. A professora hoje mora em apenas 2 cômodos para garantir maior espaço para seus alunos. Saiba mais. Imagine que um dos seus maiores sonhos seja promover a prática de esportes dentro do seu próprio bairro. Mas para conseguir fazer isso, é preciso primeiro abrir mão de um espaço considerável da sua casa. Desde 2020, essa tem sido a realidade de Vanessa Carvalho, mestre de taekwondo, que possui uma academia de artes marciais dentro de sua casa, localizada no Parque Meia Lua. As aulas começaram com uma amiga e o projeto foi ganhando cada vez mais força. Aqui em casa eram 5 cômodos e mais uma pequena lavanderia, né? Então, no início, como era eu e essa minha amiga, Aline, então eu fiz primeiramente só na lavanderia. E aí foi vindo mais alunos, foi quando eu peguei e falei, vou abrir geral, né? E aí eu abri mão do meu quarto. Depois do meu quarto, eu abri mão, foi do quarto do meu filho. E aí ele começou a dormir junto comigo. E por último, eu abri mão, foi da minha sala. Hoje eu moro em 2 cômodos, com a cozinha e o quarto onde eu fico com o meu filho. A academia conta hoje com 40 alunos, partindo dos 4 anos de idade. O conteúdo trabalhado durante as aulas vai muito além da simples prática da arte marcial.
Os princípios primordiais do taekwondo são constantemente lembrados e isso tem gerado frutos. As medalhas conquistadas são praticamente incontáveis. Quem participa desse processo conta como é ver tantos resultados chegando. A gente aqui participou de 4 etapas do Campeonato Paulista. Nisso, a gente conseguiu boas classificações. Acabamos classificados para o Brasileiro. Todo mundo aqui também foi muito bem no Brasileiro. E agora, em outubro, a gente está esperando a Copa América. Uma das atletas é a Alice. Com apenas 8 anos de idade, ela recebeu o convite de participar das aulas e, desde então, não parou mais. Desde os meus 4 anos, eu pensei em fazer taekwondo. Achei a Vanessa, minha professora, e desde que eu queria, eu consegui. E se depender da vontade da pequena atleta, os encontros com os tatames não vão acabar tão cedo. Pretendo muito, até os meus 20, 24. A busca agora é por investimentos, para que mais alunos tenham a oportunidade de ter esse contato com a arte marcial. Então a gente está em busca de parcerias, né, para poder alargar mais as tendas. Tem o projeto de ou ter um outro local onde está construindo em cima para que eu possa alargar, né, para poder dar mais espaço para os atletas, dar mais conforto e comodidade para eles, em questão também de segurança, né? O local fica muito apertado, então assim tem aquele sério risco que a gente tem que tomar cuidado. Ações como estas reforçam ainda mais as lições que o taekwondo ensina. Para tudo isso acontecer, é fundamental que a perseverança e a luta nunca fiquem em segundo plano. Muito bem, agora a gente volta a falar com o Rodrigo Vieira, assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, seguindo, né, a ordem dos projetos protocolados, queria que você comentasse um pouco sobre o projeto do Paulinho dos Condutores, né, que é o segundo da ordem do dia. Pois é, também tem essa medida do Paulinho, que também tem uma característica de ampliação de direitos. No caso, aí a mulher, no caso as mulheres, né? Ele quer que as mulheres pacientes, né, elas tenham um acompanhante, que é acompanhante dessas mulheres que vão passar por uma cirurgia ou que precisam passar por anestesia total ou parcial, elas têm o direito de ter uma acompanhante independentemente do local da unidade de saúde pública ou privada daqui de Jacareí. E, segunda medida, essa garantia, a paciente ela vai ter o direito de escolher, né, a acompanhante, e essa unidade vai ter que ter a responsabilidade de ter um lugar para acomodar essa pessoa, e só nos casos em que a paciente ela esteja ou numa UTI ou num centro cirúrgico, essa condição, ou seja, essa permissão para que a acompanhante fique lá com a paciente, ela pode ser vetada, ela pode ser proibida, desde que o corpo clínico, né, da unidade de saúde ele explique, ele justifique esse impedimento dessa possibilidade. Uhum. E no caso aqui do Paulinho, ele impõe algumas sanções aí no caso desse descumprimento, tanto para as unidades de saúde pública quanto particulares. Essa medida vai ser discutida amanhã. No caso aí no caso da primeira multa, ela varia aí de R$ 4.274, que são em torno aí de 50 valores de referência do município, até R$ 8.549, que são 50 até 100 VRMs. Então é um valor bem alto aí, e para garantir, né, esse direito às mulheres que vão passar por um procedimento que vai ter uma anestesia parcial total, porque você evita uma série de atos, vamos dizer assim, ilegais que às vezes o corpo clínico comete em relação às pacientes mulheres, né? Não só aqui em Jacareí, mas a gente vê casos de vários tipos de violação sendo cometido com as pessoas que passam por esse tipo de procedimento, né? Tanto em cirurgias quanto procedimentos que façam uso como é que fala? Acabei de citar agora, desse sedativo, né? Parcial ou total. Muito bem. Realmente também será um projeto muito importante. Acredito que os munícipes, de modo geral, ficarão atentos acerca dessa discussão. E agora, já em sequência, gostaria de comentar com você sobre o projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade, né, que visa, né, regulamentar a circulação de cães, né, de animais ferozes aqui em locais públicos aqui da cidade. Isso, na verdade ela está alterando uma lei de 2003, que é a Lei 4.729, que trata exatamente disso, né, da permanência e circulação de cães ferozes aqui em Jacareí.
na verdade, ela quer trazer mais segurança, tanto para o animal quanto para as pessoas. É isso que a vereadora está colocando aqui. Então, ela impõe uma série de alterações, eu vou citar algumas delas aqui. O uso obrigatório de coleiras não extensivas, que são aquelas coleiras que você dá um clique e ela permite que o animal corra e percorra alguns metros a mais do que aquela coleira convencional, né, que não tem extensão. E essa extensão de 1,5 metro. Então, ela tá fazendo esse uso obrigatório de coleiras não extensivas a mais de 1,5 metro, quer dizer, o animal ele não pode, né, ter o diâmetro superior a 1,5 metro. A manutenção em correntes para animais que estão passeando na rua, enfim, que estão em ambientes públicos, né, não é ambiente privado, não é dentro de casa, por exemplo. A permissão para cabo de correr para ambientes domésticos, né, ambiente interno, desde que o local não tenha muro, né, porque daí o cachorro pode pular o muro, pode, enfim, fugir e tal. Então, é uma outra condição. E também uma condição para assim, locais fechados, o ambiente tem que ter uma casinha adequada para, né, um lugar fechado, um lugar que não bata sol e chuva, para que o cachorro possa ficar lá com um espaço adequado para o tamanho também do pet. E também tem a vereadora aqui, no caso, nessa alteração que ela propõe na lei, ela propõe também uma ampliação, um aumento da multa. Essa multa aqui, no caso por exemplo, no caso de fuga dos animais, se um animal fugir da casa do proprietário ou do responsável pelo pet, é uma multa aí que vai superior a R$ 2.500, chega de 30 VRMs. No caso do cachorro fugir, ele prejudicar um outro animal ou uma outra pessoa, ou seja, morder um animal, morder uma outra pessoa, essa multa chega a 50 VRMs, ou seja, mais de R$ 4.200 para o proprietário do animal, para o responsável, né, do pet. Entendi. Realmente também seria outro projeto importante, né? Principalmente para os tutores que têm cães que podem, né, ter esse temperamento um pouco mais difícil, ou enfim, cães maiores, né, que podem, né, talvez se atacar alguém, causar alguns danos. Acredito também que seja um projeto importante para que esses tutores fiquem de olho com relação à sessão de amanhã, né, Rodrigo? Vou pedir licença a você e logo mais a gente comenta sobre o último projeto pautado na sessão. Nesta quinta-feira, dia 24, às 10 da manhã, no Mercado Municipal, será feita uma homenagem em reconhecimento ao espaço Café São Benedito, que foi muito importante na difusão, né, da cultura do bolinho caipira aqui em Jacareí. A celebração faz parte do calendário pré-feira do bolinho caipira, que ainda conta com uma oficina de produção do quitute, com a mestra de cultura viva, Dona Ione Câncio. Você pode conferir mais informações no site da Fundação Cultural, que é fundaçãocultural.com.br. E conheça agora o GAPC, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar os portadores de câncer e suas famílias. Saiba mais na reportagem. Receber o diagnóstico de câncer é um momento desafiador e impactante na vida de qualquer pessoa. Diante dessa realidade, o apoio emocional e a esperança tornam-se essenciais para enfrentar o tratamento e superar os desafios que surgem ao longo do caminho. O GAPC existe há 22 anos, né? E ele foi criado para atender pessoas acima de 18 anos em tratamento de câncer. A gente fala tratamento oncológico, mas para as pessoas entenderem, é paciente em tratamento de câncer, né? E esses pacientes, ele vem de todos os locais que indicam que eles procurem a gente. O Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer promove eventos e atividades recreativas, criando um ambiente de acolhimento aos pacientes, familiares e voluntários. Esse paciente sai daqui mais feliz, com ele fica mais tranquilo para conseguir levar esse tratamento que é amoroso. Tem tempo para começar, mas não tem tempo para acabar, em muitos casos, né? E a família também fica mais tranquila, porque ela não tem menos um gasto para eles, né? Porque pode gastar com outra coisa, né? Então, esse paciente, a gente procura dar toda a qualidade de vida para ele na casa dele. O trabalho é feito por uma equipe diversificada, formada por profissionais especializados em diferentes áreas, como apoio jurídico, assistência social, fisioterapia, nutricionista e psicóloga. O paciente, muitas vezes, ele tem
Ele perde o chão quando ele descobre um diagnóstico de câncer, né? E agora? O que eu faço? Aí ele fica perdido, né? Tanto ele. Aí a gente procura dar toda essa tranquilidade, para não cobrar, e também a gente não paga nada não, aqui é tudo totalmente doado. O GAPC conta exclusivamente com doações e seu apoio pode fazer total diferença, permitindo que a instituição continue fornecendo todo o suporte necessário. A gente sobrevive de quê? De campanhas, doações, de eventos. Agora, graças a Deus, passou a pandemia, a gente pode voltar a fazer nossos eventos para a gente angariar o recurso. Venda de produtos do GAPC, que é camiseta, caneca, bota, quando tem época de campanhas, porque a gente tem as campanhas específicas, né? A gente faz bazar beneficente, né, do GAPC, onde a gente aproveita, pede em loja, faz campanhas em condomínios. Também a gente doa para paciente também, mas a gente também faz bazar, porque é uma forma de entrar uma renda que é para usar nos gastos diários daqui, que tem muito gasto, né? As ações da instituição proporcionam um impacto significativo na comunidade e ajudam a melhorar a qualidade de vida de várias pessoas. E falar da importância do GAPC, porque assim a gente está dando visibilidade no nosso trabalho, né? As pessoas passam a conhecer mais o projeto do GAPC, que é importante isso, né? Que às vezes a pessoa ela está lá, não sabe conhecer o trabalho, que procurar quando ele precisar, ou indicar para alguém que está passando aquela dificuldade, né, do tratamento, e conhecer que tem o GAPC. Muito bem, agora a gente volta a falar com o nosso entrevistado de hoje, Rodrigo Vieira, assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, ficou faltando um projeto, né, do qual vamos comentar agora, né? É um projeto de resolução, ele é de autoria da mesa diretora, né, e tece, né, mudanças, né, com relação ao regimento interno aqui da casa, certo? Sim, exatamente. É o regimento interno, que é a resolução também 745 de 2022, que aí está propondo, na verdade, a mesa está propondo 3 alterações, né? A primeira delas está relacionada aí à criação de uma outra comissão permanente aqui na Câmara, né? Que seria a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ainda não existe, né? Uma outra modificação está relacionada à fase das sessões, que passaria, a ordem do dia seria a primeira, a fase da sessão seria a ordem do dia, seguida do expediente, né, que são feitas as leituras dos trabalhos dos vereadores e, por último, a tribuna livre, né, e a terceira, no caso, seria a participação dos vereadores em eventos fora aqui da Câmara. Como que é hoje? Hoje, para que um vereador possa participar de um evento fora da Câmara, ele precisa da aprovação do plenário. Isso está no regimento interno. Então, o que a mesa está querendo fazer? Modificar essa burocracia, propondo que, para que o vereador participe em eventos fora da Câmara, basta um ato da mesa liberando essa participação. É uma coisa mais rápida, um procedimento mais simples, é menos burocrático, que não precisa passar por votação do plenário. E é isso que está propondo a mesa. Vamos ver essas 3 modificações aí, vamos ver como que os vereadores vão agir, até porque, nesse caso da mudança das fases das sessões, ela já está acontecendo, né? A gente percebe que nas últimas sessões, até porque pelas condições de homenagem, nome de rua, enfim, há inversão da fase das sessões, né? Passando a ordem do dia a ser a primeira fase. Então, eu acho que é uma questão apenas de formalizar uma coisa que já está acontecendo informalmente no plenário. Muito bem. Rodrigo, eu queria agradecer a sua participação, né? Comentamos sobre 4 projetos que serão analisados e apreciados pelos vereadores na sessão de amanhã. Como sempre, é importante a participação de algum membro da Secretaria de Comunicação aqui para comentar um pouco sobre os projetos, para que a população possa entender um pouco mais sobre o que será discutido nas sessões, e a gente sempre agradece a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado, João. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre o projeto de lei para instituir o Dia Municipal de Liberdade Religiosa. A gente volta já.
Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no destaque volta daqui a pouco, até já. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. Mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comentasse quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 25ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho dos Condutores, do Partido Liberal, teceu comentários sobre o projeto que altera a lei do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. O parlamentar ressaltou a relevância da propositura. Veja como foi. Ele traz uma transparência e, ao mesmo tempo, traz uma grande melhoria aqui para a nossa cidade. A gente sabe que o esporte está melhorando cada vez mais aqui na nossa cidade e muito lamentável a gente muitas vezes ver alguns atletas sair daqui para ir para outros países, muitas vezes atleta individual, representando o Jacareí, e o município não pode contribuir para ajudar esse atleta financeiramente. Nós temos aqui várias equipes que muitas vezes vai disputar aí Taça Band, muitas vezes vai disputar algum campeonato em outra cidade, né? E os times muitas vezes não têm condições de pagar, né,
um ônibus para estar levando, alimentação é fundamental, investindo na categoria de base, né? A gente acompanha e vê, né, o trabalho voluntário que a maioria das equipes tem aqui, mas quando tem os campeonatos, principalmente aí, que são as equipes de base, que são sub-11, sub-13, sub-15, muitas dessas molecadas que saem para jogar, muitas vezes não tem um alimento, muitas vezes não tem condições de comprar o alimento. E a vereadora Maria Amélia, do PSDB, também falou sobre o mesmo documento. Segundo ela, as mudanças previstas no projeto vão servir para melhorar e adequar a atual situação do esporte na cidade. Acompanhe. Dá uma segurança maior e, com certeza, meu voto será favorável, porque a gente vê, sabemos que os desafios são imensos em todas as áreas do município para o executivo. Não vamos falar de A, de B, de C. Qualquer gestor público sabe dos desafios que tem o município para ir adiante. E o esporte, nós sabemos que a nossa cidade tem se esforçado, porém não tem alcançado muito êxito em algumas áreas, mas que tem se esforçado sim para colocar todos numa linha em que possam receber a colaboração do município. E junto à FADEMP, isso vai facilitar bastante a vida dos esportistas e, como o Dude colocou, principalmente aí os de alto rendimento, que são muitas vezes esquecidos, mas muito bem colocado também pelo Dude, com relação aos clubes que nós não temos mais na nossa cidade, os clubes que dão esse incentivo. Então, Dude, parabéns, obrigada pela sua colaboração e o meu voto será favorável. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E ao final do primeiro bloco, eu tinha me despedido do Rodrigo, né? Já tínhamos comentado sobre os 4 projetos de lei, porém recebemos uma pergunta, né, de um internauta, por isso a gente pediu para que o Rodrigo voltasse só para, né, responder a esse questionamento. Rodrigo, primeiramente, obrigado, né, por ter voltado aqui para o nosso segundo bloco para a gente comentar sobre essa pergunta. Vou fazê-la a você. O internauta pergunta assim: o projeto de resolução de autoria da mesa diretora também visa alterar a participação do vereador fora do município. Em que exatamente isso muda nas viagens dos vereadores? A atual não é suficiente? A atual, ela requer que o plenário autorize, né? É uma requisição que a mesa faz ao plenário, né? Então, a modificação aí, no caso, ela tem um quesito administrativo, né? Que passa a ser, que deixa de ser um procedimento que passa pelo plenário, um ato da mesa que passa pelo plenário, o plenário tem que aprovar, e, nesse caso a medida seja aprovada, passa a ser simplesmente um ato da mesa. A mesa ela faz uma permissão para que o vereador possa fazer essa viagem. Ou seja, não tem relação. Eu acho que a pessoa que fez essa pergunta, ela está também questionando a questão da transparência, né, do ato público, aí no caso, né? Claro que uma manifestação no plenário, ela é muito mais, vamos dizer assim, o grau de publicidade é maior. Uhum. Né? Mas, no entanto, um ato da mesa, ele também tem a sua publicidade respeitada no momento que esse ato ele é registrado no boletim oficial. Então, a pessoa que também tem a curiosidade de participar das sessões, acompanhar os projetos, ela também pode e também deve acompanhar os atos e as publicações que são feitas no boletim oficial, né? Toda sexta-feira. Uhum. Isso é publicizado aqui na Câmara, a gente tem o espaço de publicação do boletim oficial, a disponibilização dele, assim como no site da Prefeitura, né? Agora não tem mais o papel impresso do boletim oficial, mas todos os canais oficiais, através da internet, as pessoas conseguem acessar essas informações e todos os atos, no caso aqui estou falando da mesa diretora, porque passa a ser um ato da mesa diretora. E na questão também, que eu acho que é uma outra questão que está relacionada com a publicidade, é a relação do custo, né? do dispêndio de recurso público. E, nesse caso, permanece da mesma forma. O vereador ele tem uma diária,
né? Assim como as pessoas, os servidores de carreira ou os servidores da Câmara que vão participar de algum evento, eles têm as diárias, é a mesma situação. Isso permanece inalterado. A única questão é uma questão que eu posso dizer que é burocrático-legislativo, no que diz respeito à tramitação dessa permissão, que hoje, até amanhã, 9 horas da manhã, né, ela é um ato do plenário, o plenário que tem que decidir, a mesa expõe esse pedido ao plenário, o plenário aprova ou reprova. Caso essa alteração seja feita amanhã, deixa de se passar pelo plenário e passa a ser simplesmente um ato da mesa que tem que ser publicado no boletim oficial do município. Caso a pessoa não veja na sessão, enfim, não participe da sessão, ela também tem essa condição de ver, de visualizar o que está acontecendo, esse ato público no boletim oficial. Certo, Rodrigo, queria agradecer a sua participação novamente com relação a essa questão, realmente importante, uma vez que, né, chegou até um questionamento com relação a esse projeto para que a gente pudesse solucionar, como você estava, né, finalizando a sua fala no primeiro bloco, muito legal que você pôde retornar para a gente comentar sobre isso aí. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado, Rodrigo. Bom, dando sequência ao programa, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, continua com inscrições abertas para o preenchimento de 31 vagas, entre elas auditor fiscal e técnico em gestão municipal. As vagas contemplam candidatos que possuam do ensino técnico ao ensino superior completo, com registros e cursos específicos. As inscrições podem ser feitas no site publiconsult.com.br, acessando a área do candidato. O prazo termina no próximo dia 24. E com o intuito de combater a intolerância religiosa e promover a pluralidade de credo, o vereador Roninha, do Podemos, protocolou um projeto de lei para instituir o Dia Municipal de Liberdade Religiosa. Confira detalhes na reportagem. Desde a Constituição Republicana, o Brasil é considerado um Estado laico. Em 1988, a atual Constituição Federal Brasileira permite a liberdade religiosa no país. Em Jacareí, o vereador Roninha, do Podemos, protocolou uma lei sobre este tema. A propositura tem o intuito de instituir o Dia da Liberdade e Educação Religiosa, data a ser celebrada no dia 15 de novembro. Quando a gente fala liberdade, é de você poder ter a sua escolha de religião, seja ela católica, umbanda, evangélica, você ter a liberdade de escolha. E também as pessoas, depois que você escolher a sua religião, não ter aquela discriminação, por que você está indo nessa religião, por que você está indo naquela religião, qual é o motivo, Deus é um só. A subsecretária de Igualdade e Direitos Humanos, Girlaine Dias, participou da formulação do projeto de lei. Para ela, as políticas públicas têm papel fundamental no combate ao preconceito de credo. Para que a gente fale de política pública. E o livro que nos rege na Prefeitura e na Câmara é a Constituição Federal. Você tendo fé ou não, eu tenho a minha e respeito quem tem a dele, e respeito até quem não tem. O importante é a gente ter esse olhar de oportunidade e de respeito. Evanildo Bebiano, mais conhecido como Chocolate, é praticante da Umbanda, religião afro-brasileira. Ele comenta o surgimento do sincretismo religioso para que o culto de sua religião pudesse ser realizado. O meu povo, né, foi escravizado aqui, né, e a gente, eles, né, não tiveram a oportunidade de cultuar, né, o sagrado que veio com eles. E a religião que predominava aqui na época era católica, então foi criado o sincretismo, né, de louvar um santo católico que representasse um orixá. Mesmo com a legislação garantindo a liberdade religiosa, Chocolate ainda vê resquícios de preconceito com praticantes de sua fé. Eu sinto um descaso, muitas vezes a gente não... Eu, Evanildo, não sou chamado para festas, confraternizações, né? Até mesmo aqui na minha casa, né, que com a força do sagrado, graças a Deus, é minha, está paga, mas dificilmente eu recebo visita, né? Então, quando você chega com a bata ou com fio de conta, numa feira, num banco, né, quando você sai, você é visto de outra maneira mesmo.
e conhecer, né? Você não pode falar de uma coisa sem você conhecer, só porque você vê uma menina, uma jovem com um pano branco na cabeça e uma saia branca, você já prejulga sem conhecer a pessoa, né? O discurso de outros líderes religiosos da cidade é uníssono, de respeito e tolerância. Para o padre Eduardo Fraga, os elementos que pertencem aos diferentes credos devem ser exaltados como exemplo de proximidade entre diferentes religiões. Os grandes elementos que unem são, em primeiro lugar, a oração. Todas as religiões têm a oração. Se eu sou cristão, se eu sou muçulmano, se eu sou hindu, se eu sou de uma matriz africana, todo mundo reza. Então, nós podemos nos unir na oração. E podemos nos unir na ação social. E vamos nos conduzindo, irmanados na oração e no bem comum. Para o pastor Ricardo Carvalho, celebrações ecumênicas como a solenidade do líder religioso, realizada pela Câmara Municipal, é exemplo de convivência pacífica entre diferentes religiões. Nos cumprimentamos, parabenizamos uns aos outros. Cada líder, quando recebeu o seu título, teve a oportunidade de ter o seu vídeo, né, e a sua fala colocada aqui no plenário, para que não só as pessoas aqui presentes pudessem ouvir, mas foi transmitido. Então, todo o nosso município teve a oportunidade de conhecer um pouco de cada um daqueles 13 líderes desse ano de 2023. As pessoas expressaram a sua fé, cantaram os seus louvores, tanto um como o outro, e respeitosamente. O projeto de lei do vereador Roninha deve ser colocado em breve na pauta da sessão ordinária. Roninha conclui que a intenção desse projeto também visa mostrar às crianças que as diferenças de credo são saudáveis dentro da sociedade. A importância que é, desde pequeno, entender por que o meu amiguinho é crente, por que o meu amiguinho, o pai dele, ele vai para a Ubanda, por que ele é católico. Então, para não ter aquela discriminação desde pequeno e crescer com o entendimento que é o amor e a fé e a esperança ao próximo. E a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.